Jorge Matos apresenta Manhã Total. Bom dia, meu amigo Roberto Nunes. Tá tranquilo? Tranquilo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jailson aí, grande amigo do comércio. Aí a todos os ouvintes da Rádio. Esse barulho aí me tremendo, cara. Que isso, Roberto? Fica tranquilo. O Jailson passou pra mim que você era um cara tranquilo. E aí, há quanto tempo nessa vida de mexer com informática, consertar computadores? Quanto tempo essa vida aí? Essa vida já tem 6 anos já, né? 6 anos. Começou bem enquanto eu trabalhava ainda no comércio, né, de Vicente Carvalho. Eu era vendedor aqui nessa loja das Casas Bahia e nos horários que eu saía da loja eu já visitava cliente, pegava equipamento para fazer manutenção em casa. E aí foi iniciando essa carreira aí, já tem 6 anos aí, graças a Deus aí. Tudo ok aí, graças Você a Deus. é natural de onde? Nasci aqui mesmo, no Guarujá. Ah, Vicente de Carvalho? Nasceu no Santo Amaro? Exatamente. Também é novinho, né? O cara que fala pra mim que nasceu no Santo Amaro é novo. Tu nasceu em Santos, né, Jailson? Eu nasci em Santos. Isso, mas desde aí veio pro só. Não, eu só atravessei pra Santos pra nascer. Não, a tua mãe que atravessou pra tu nascer. Eu atravessei com ela. Mas quem atravessou foi... Bom, tá bom, foi... depois a gente vê isso aí. Então, Jailson, como é que nós vamos começar a conversar com o Roberto, puxando os assuntos referentes aí às dificuldades que algumas pessoas têm em relação à informática, computador, notebook? Você começou, Roberto, atendendo o cliente porta a porta, de casa em casa, ou seja, quando você iniciou na informática, você já começou com porta aberta? A gente fala com comércio. Não. Como eu acabei de falar, eu trabalhava ainda no comércio, era vendedor aqui numa das lojas das Casas Bahia, aqui no Guarujá. Né? E enquanto eu fazia o meu papel de vendedor, eu fazia também o meu papel de marketing. Eu já entregava meus cartões para os clientes que eu conhecia, conversava na loja ali. E há 6 anos atrás, o pessoal estava comprando muito equipamento. Então era um segmento que estava, né? Até hoje ainda está, mas estava em crescimento no momento. Então eu fiz uma cartela de clientes ali naquele momento, né? E quando saía da loja, fora do expediente, já visitava nas suas residências, pegava equipamento, levava para casa para poder fazer manutenção, e assim a gente criou a cartela de clientes, né? Certo. A loja só foi aberta logo depois que eu saí das Casas Bahia, né? Ah, e fez a loja aqui em Vicente de Carvalho mesmo, né? A loja aqui em Vicente de Carvalho, que somos residentes aqui, a gente também trabalha aqui, a gente é da casa. E atualmente o endereço do seu comércio é onde? Do seu comércio não, do seu serviço é onde? A loja fica na Avenida Presidente Vargas, Avenida do Cemitério de Vicente de Carvalho, bem pertinho ali da Avenida Oswaldo Cruz. Sei, passando ao Oswaldo Cruz, sentido Parque Estuário. Em frente à Autoescola Litoral, na realidade. Ah, legal, muito bem. Mais alguma pergunta aí? Serviço, que tipo de serviço que você oferece lá? Nós fazemos desde instalação de equipamentos em residências e comércio. Nós fazemos também formatações, configurações, instalações de rede. Fazemos diversos tipos de consultas também na loja, como SPC e Serasa. O nosso leque é bem grande, né? Fazemos manutenção geral em computadores, notebooks. É mais voltado para o lado de serviços, né? Isso. Sim, parte de serviços da informática. Tu, quando começou a ser comerciante, que maior dificuldade que tu encontrou? Assim, você ter uma porta aberta, você virar, de repente, os atendimentos que você fazia, a carteira de clientes que você atendia em casa, você tem uma porta aberta, tem um horário fixo. Qual a maior dificuldade que você encontrou? Bom, eu posso dizer que a partir do momento que eu abri o estabelecimento, a maior dificuldade foi manter uma qualidade de serviços que até hoje não tem reclamações, né? Eu poderia ser suspeito em dizer isso, mas a maior dificuldade que até hoje a gente trabalha mantendo um equilíbrio é na nossa qualidade de serviço. Nós temos a loja aberta, já vai fazer 5 anos e, graças a Deus, nunca tivemos problemas com clientes. Os poucos problemas que tivemos a gente conseguiu resolver não só de uma forma plena, mas também rápida, né? Então, eu acho que a maior dificuldade para qualquer comerciante que tem o plano de abrir um comércio, acho que é manter a sua qualidade de serviço. O demais, poderemos dizer, no caso, problemas, de repente, de finanças ou
ou no caso concorrência, isso aí tudo com jogo de cintura você consegue, né? Mantendo a qualidade de serviço, sempre vai ter quem procure você, sempre vai ter quem esteja com você ali, os seus clientes e parceiros, né? Tendo em vista assim, nessa evolução, né, da informática, a gente sabe que a cada dia as coisas modernizam de um jeito que um computador hoje que você pagou R$1.000, né, enorme, aí daqui a pouco os caras fazem uma inovação, ele, além de aumentar o preço, diminui no seu tamanho. O pessoal que te procura lá é mais para tentar consertar o que mais? Placa-mãe, que é o que às vezes dá sempre maior número de problemas que aparece e a pessoa em casa não sabe resolver esse problema porque tem que dar uma modificação, você tem que fazer uma análise, né, do equipamento para ver se realmente o problema é na placa-mãe. Bom, falando de uma forma abrangente do serviço, os serviços são gerais, porque a partir do sistema operacional que a pessoa acessa e mexe todos os dias, é muito provável ele apresentar problemas, dependendo do usuário, seja ele em 3 meses, 6 meses, 1 ano, porque existem pessoas que acessam o sistema, fazem download de músicas, de vídeo, então danifica o sistema com vírus, com arquivos maliciosos. Então, a partir do sistema operacional, já tem problemas que a gente precisa solucionar com frequência, né? No demais, dependendo muito do equipamento, se não for equipamentos assim, com mais de 3, 4 anos, quando dá problema em placas gerais, placa-mãe, placa de vídeo, placa de rede, de som, exatamente, né? Então, quando não dá esse tipo de problema, o pessoal é mais para fazer limpeza interna também. Fonte de energia queima muito, principalmente aqui no Guarujá e Vicente Carvalho, que quase não falta luz, né? Aí então, quando falta energia, tem aquela sobrecarga. Exatamente. Então, fonte de energia. E também o pessoal procura a gente para fazer muito upgrade, né? Hoje nós não podemos contar muito, né, com a estabilidade do comércio, pelo contrário, né? Nós vivemos uma instabilidade geral no país, então as pessoas estão evitando comprar equipamento novo. Estão dando um grau, né? Exatamente. Um gás, né? Exatamente. Então fazendo aí o tempo de vida útil do equipamento aí prolongar um pouco mais. Então, desde sistema operacional até upgrade é o que o serviço está top lá na loja, né? Legal. Mais alguma? Manda um abraço pro pessoal que está assistindo a entrevista aqui. Assistindo e ouvindo, né? Porque a gente agora tem esse aparato também, além de ouvirem você falar, estão te assistindo também. A Evelyn Fonseca, o Dinati Portela, que inclusive foram entrevistados aqui, o Vitória Ferreira lá de Cubatão e o Edu Quintana, tá sintonizado na entrevista. Avisar pra Evelyn e pro Dinati, qualquer problema é só procurar o Roberto lá na Presidente Vargas, né? Isso. No finalzinho aí, acompanha a entrevista até o final, a gente vai deixar os contatos dele aí no finalzinho da entrevista. Sem dúvida. Mandar um abraço também pra Bianca Leal e pro Paulo Isidoro, que estão sintonizados na entrevista e deixaram perguntas pra fazer aqui. A Bianca Leal, ela pergunta, do teu ponto de vista, qual é o melhor sistema operacional para a gente usar no computador e o porquê? Hoje, nós podemos dizer que um dos sistemas mais estáveis é o Windows 8.1. É uma versão que não é pesada, é um sistema operacional leve, já vem com recursos atualizados, né? Bem diferente da versão Windows 8 que saiu há alguns anos atrás, né? Porque foram corrigidos diversos erros, né? E simplesmente porque o Windows 7, com todas as suas versões que tem, ele ainda é, vamos dizer assim, um irmãozinho lá do Windows Vista. Então ele veio pesado, né? E o Windows 8 ele veio para corrigir diversos tipos de problema, principalmente esse. Então o Windows 8 hoje é o sistema operacional mais indicado aí para a pessoa trabalhar, porque ele dá suporte a quase 100% dos programas que você utiliza baixando da internet aí, e é um sistema que você pode utilizar tanto em casa quanto no trabalho, né? Então a gente indica o Windows 8.1. Se o pessoal tiver alguma dúvida em relação a esse assunto que foi perguntado agora, é só chegar lá no seu estabelecimento que tem toda a orientação. Pode chegar na loja que a gente dá suporte, pode ligar pra gente também, e também atendimento direto pelo Facebook, via chat. O telefone qual é? Lá é 13-3341-2424. 3341-2424. E o Facebook? Facebook é R.Nunes Manutenção. Muito bom, é só entrar lá, esclarece as dúvidas. E precisou dar um grau no computador, é só levar lá. Exatamente. Tem mais perguntas aí? Paulo Isidoro, ele na verdade ele faz 2 perguntas.
Ele pergunta que tipo de manutenção que o cliente pode fazer para melhorar o desempenho do computador. É a primeira. Certo. Se for CPU, nós sempre fazemos o upgrade da máquina, né? Se for uma máquina com memória já de modelo antigo, como DDR2, por exemplo, a gente aconselha ele comprar uma placa mais nova com memória DDR3, colocar também uma quantidade maior de memória. Hoje a maioria das máquinas aí tem 2 GB de memória, então você pode adicionar 4, 6 nessas placas de memória DDR3, elas suportam 8, 12 até 36 GB de memória. Então o ideal primeiramente é fazer o upgrade da máquina, colocar mais memória, trocar processador também. E dependendo do recurso que ele vai utilizar no equipamento, adicionar também uma placa de vídeo, né? De repente ele precisa usar um programa como o AutoCAD aí para fazer diversos tipos de projetos, ou até mesmo ele gosta de jogar um jogo na sua residência. Porque não adianta, bom uma placa de vídeo. Não adianta dar um upgrade num setor e deixar o outro desguarnecido, né? Exatamente. Isso? Tem que fazer uma equiparação para que o trabalho fique equilibrado, sim, né? Dependendo do recurso que a pessoa vai utilizar, ela tem por obrigação, podemos dizer assim, né? Não sai muito caro, né? Não sai muito caro, né? Não sai muito caro. Eu acho que cada caso é um caso também. Exatamente. Né? Depende muito do que o cliente usa, né? Exatamente. Mas fazendo também lá no R Nunes. Lá a gente lá faz você tudo, vai fazer aquele preço nós legal. Fazemos qualquer negócio. Ainda mais se a pessoa falar que ouviu aqui na Litoral Paulista, viu a entrevista, é só chegar lá e falar assim: olha, Roberto, poxa, eu te ouvi lá, cara, eu tô com um problema assim. Aí você vai lá, faz o diagnóstico, né? E depois fala pra pessoa: vamos resolver isso aí. Qual é a outra pergunta? A outra do Paulo Isidório, ele pergunta que antivírus que você indica para uso diário? Bom, para uso diário, se ele tem a intenção, a opção de usar um antivírus gratuito, nós indicamos o Avast, que é um antivírus super seguro, e ele, podemos dizer que ele fala com o cliente quando algum arquivo malicioso ou website malicioso está sendo acessado por ele ou de uma forma até irregular na máquina, né? Agora, se ele tem a pretensão de pagar um antivírus, aí nós podemos dizer que a maioria deles, sendo o serviço pago, são bons. São todos seguros, né? Todos seguros. Norton, o Avast, o AVG, então, a Avast enfim. Tem a versão gratuita e tem o pago, né? Todos eles têm a sua versão gratuita e tem a sua versão paga. Todos eles. Só que a pessoa, antes de instalar, tem que dar uma pesquisada, porque de repente é uma besteirinha que estão colocando por aí, o cara se assanha, fala: não, esse é bom, pum. Aí chega lá, é pior do que não ter, né? Sim, tem antivírus que você baixa na internet, sendo esses não muitos conhecidos, né? Tem alguns que você baixa e ele fica o tempo inteiro escaneando o seu equipamento, né? E aquilo, dependendo de como esteja o sistema operacional da máquina, ele começa a travar o equipamento, então copiar, é bom copiar sempre... os dados importantes, né? E depois fazer falcatruas Aí quando você olhar, você falou: ixi! Já foi, né? Verdade. Porque eu tinha um colega que ele tinha um computador, aí falou que recebeu um negócio lá que mandaram, ele salvou. Aí sei que de repente ele falou que quando estava operando, o computador fez assim, ó. E na tela ainda apareceu: tchau! O cara falou que levou para consertar, o cara falou: colocaram um negócio no seu computador aí que o cara tava te controlando do outro lado. Eu falei. Aí o cara falou para mim: pô, mas como é que ele ia saber? É aquele negócio de ficar baixando aquelas coisas sem prestar atenção, né? É complicado, né? O usuário ele tem o costume de ficar clicando em tudo que aparece. Isso, né? E tem muitos programas hoje em dia que você baixa ele e vai instalar no seu computador. O problema está exatamente na hora que você vai instalar. Você tem que prestar atenção e ler as janelas que estão sendo selecionadas ali, porque aquelas janelas dão informação de você aceitar termos para instalar diversos programas no seu computador, não somente aquele que você baixou, né? E é exatamente aí onde começa o grande problema do sistema operacional da máquina. Entendeu? Muito bem. Olha, agora 8h39. Tem mais alguma dúvida aí? Não, por enquanto só. Tem mais um alô do pessoalzinho que está assistindo. Não, sua, aqui, no caso, se você tiver alguma dúvida. A minha por enquanto não. As tuas colocações, a pergunta do pessoal aí. Eu tenho uma dúvida no seguinte. As pessoas falam muito em conservar o aparelho, né, principalmente. Não na parte interna, né? Isso aí, se você não souber mexer, tem que levar num técnico capacitado. Eu tô falando a máquina, por exemplo, bater, no caso de notebook, né? E tablet também, né? Jogar de qualquer jeito,
pôr peso em cima. Isso tudo, de repente, até influencia em prejudicar o equipamento? Claro. Em deixar avariado? Claro, né? No caso de notebooks, você tem que observar que quando você fecha o equipamento e põe em cima de uma mesa, a tela do notebook é muito sensível. Então, se você colocar qualquer tipo de peso em cima, você pode danificar, quebrar a tela. Você pode danificar o teclado também do notebook, que é uma coisa que fica praticamente sobressalente, né? No caso, por ser um aparelho que você pode levar para qualquer lugar onde você for, tem que tomar cuidado para não bater também por causa do HD, né? Porque o HD ele é um disco rígido que tem uma agulhazinha que fica ali flutuando sobre aquele disco ali, onde ficam gravadas as informações do sistema, arquivos. Aqui. Se aquela agulha bater no disco, ele danifica, pode causar aí arranhões no HD e você ter o seu equipamento aí com um problema bem sério, né? Precisa até trocar um HD, trocar uma tela. Se você não tiver determinados cuidados, você realmente tem bastante problemas aí, né? Relativo ao que você falou do HD, tem muito cliente que, às vezes por relaxo, por descuido, compra o computador, começa a colocar arquivo lá dentro de qualquer maneira. Certo. O que você indica, o que tipo de ferramenta que você indica para a pessoa, assim, nunca perder os arquivos que estão dentro do computador? Porque a gente sabe que um computador pode custar R$1.000, R$2.000, R$3.000, mas o arquivo e os documentos que você tem lá dentro, os dados que você tem lá dentro não tem valor, né? Que tipo de ferramenta que você indica e que tipo de procedimento que você indica para a pessoa nunca perder os arquivos que estão dentro do computador? Maravilhosa pergunta essa. Poxa, muito bom, hein? Cara, excelente pergunta. Então nós vamos fazer o seguinte. É que ele perde muito. Eu acho que é experiência própria. Eu já costumei perder. Eu já perdi 2 HD. Comércio, acho que ele viu muito isso, né? Já perdi 2 HD. Falou realmente, a gente tá brincando aqui, mas é verdade. Sabe o que é? Às vezes é da gente mesmo, é a correria do dia a dia, a gente perde, a gente esquece. Atenção, E quando a gente vai ver, a gente sabe que qualquer peça eletrônica ela tem uma vida útil, né? Aí bate o desespero, né? Aí bate aquele desespero. Aí já era. É verdade mesmo. Bom, o primeiro de todo tipo de recurso que a gente utiliza, para quem usa tanto o notebook quanto também PC convencional, é você particionar o HD. Ou seja, você usa o sistema operacional numa parte do HD e deixa uma outra parte do HD só para os arquivos, fotos, documentos, enfim. Por quê? Existem muitos tipos de arquivos maliciosos, vírus, que quando ataca o sistema operacional, muitas vezes ele apaga completamente o sistema e tudo que tiver dentro. Então, dependendo da situação que o seu HD esteja, se ele estiver em bom estado e o seu sistema operacional for apagado de uma vez, os arquivos que estão dentro da outra partição, eles se mantêm seguros ali, desde que o HD não tenha sido completamente danificado. Por exemplo, se queimar o HD, realmente aí não tem jeito, aí vai tudo. Uma outra opção que a gente inclusive sempre fala para todos os clientes é manter sempre uma cópia segura dos seus arquivos. Né? Ou num pendrive, ou num HD externo, ou num outro computador que ele tenha, porque os arquivos, aliás, eles têm um valor muito alto para o cliente. Né? Muitas vezes são fotos antigas, fotos particulares, fotos da família, muitas vezes fotos de entes que já se foram. Então os arquivos são algo muito precioso. Então é interessante que você atente a ter um cuidado maior, principalmente com eles. Né? Em questões de empresas que a gente atende também, a gente sempre indica fazer sempre backup seguro, seja num pendrive, em DVDs também, você pode gravar os arquivos em DVDs, num outro HD externo. Sempre é interessante você ter um backup dos seus arquivos. Muito bom, legal. São dicas que às vezes a pessoa não presta atenção, né, Jailson? Mas se você for analisar, o aparelho é teu, os arquivos são teus. Se você não cuidar, aí depois você chegar lá desesperado no Roberto, Roberto, meu Deus. Aí depois é o técnico que não presta. Aí depois você, tu não consegue salvar, aí tu vai lá e fala pra ela, olha, vai ser impossível porque queimou o HD, queimou geral. Exatamente. Você não fez um backup? O que é isso? Né? Tem muitos termos que você fala pra pessoa tecnicamente, ela não entende, mas a gente consegue perceber que
dá para chegar para você lá e perguntar, não, e dá uma dica disso, o que eu faço, não é Exatamente. isso? Inclusive, uma coisa que a gente fala para todos os clientes que fazem serviço conosco, a gente não só fala e faz, a gente já é de praxe do nosso serviço fazer um particionamento do HD para o cliente que procura o nosso serviço na loja. Então, geralmente, a gente já deixa o sistema operacional só numa partição e faz uma partição só para arquivos. Todo cliente que chega lá na loja, a gente já faz o particionamento do HD dele, já para não ter esse tipo de problema. E a gente sempre indica isso, né? Muito bem. Olha, 8 horas e 45 minutos, a gente encerra agora o primeiro bloco, né? Vamos rolar um intervalo? Vai ter intervalo? Vamos fazer um intervalo. E a gente já volta para continuar a falar aqui com o Roberto sobre informática e alguns outros problemas. Se você quiser fazer sua pergunta, pode entrar em contato com a gente, tá bom? 8h45, já a gente volta. Valeu! Jorge Matos apresenta Manhã Total. Muito bem, agora 8 horas e 54 minutos, voltamos aqui para continuar nossa conversa com o Roberto Nunes, né? É ele que manja tudo aí de informática, conserto de computador, instalação de programas, e está situado lá na Avenida Presidente Vargas, número 731. E o telefone para contato? 13-3341-2424. Beleza. Mais algumas dúvidas aí, Jailson? A gente estava conversando só... Eu gosto de ouvir esse assunto, porque eu não entendo nada mesmo. Conversando a respeito da qualidade dos serviços, né? Que são oferecidos no Brasil. Principalmente internet e telefonia, né? Telefonia também, a qualidade, às vezes, que deixa muito a desejar, né? Mas isso não adianta ir lá perguntar pro Roberto, não, que ele não pode ajudar, não. Ele, né? Ele já às vezes pode até dar uma orientação, tô falando Jorge. Relativo assim, a pessoa acaba de comprar um computador. Pra melhorar, não depende dele, né? Pra melhorar, não depende dele, né? Mas às vezes dar uma orientação. Pra dar orientação, tudo bem, né? Tem muita gente que acaba de comprar o computador, não tem internet, não tem nada em casa. Uma dúvida que é minha também. Quando eu compro põe o computador em casa, aí tu tem que fazer aquelas ligações, né? Aí tem que pôr como é o nome? Estabilizador? Aquele aparelho para poder pegar, para poder deixar em modem, o Wi-Fi. Tem gente que olhou para aquilo tudo e falou, meu Deus, aí chama o Roberto, né? Com certeza. Aí ele vai lá na sua casa, deixa tudo instaladinho, já deixa um cafezinho pronto, né? Aí já faz um serviço direitinho, deixa tudo redondinho. Quando você pensa, menos esperar, já tá lá a sua internet instalada, não é isso? Então é só entrar em contato com o Roberto, lá no R. Nunes Serviços em Tecnologia. Isso, tem a plaquinha lá na frente direitinho. Opa, eu já passei lá na frente. Até o Jorge estava falando agora de roteador, né? Eu puxei pro lado do estabilizador. O roteador é o nome. O roteador é o aparelho que você usa para mandar sinal Wi-Fi para toda a residência ou estabelecimento, né? Certo. A gente não só faz a instalação e configuração das redes lá, seja ela cabeada ou wireless, como a gente indica o melhor modelo também. Wireless é aquele sem fio, né? Exatamente. Você coloca no setor. Isso, exatamente. E cabeado é aquele que você faz a ligação por toda a casa. O roteador geralmente ele tem 3 ou 4 saídas a mais, que você pode criar uma rede de computadores cabeados, ligados por cabo, né? Então, hoje em dia todo mundo usa, a maioria das conexões no Wi-Fi, né? Exatamente. No Wi-Fi, né? É até uma confusão que o pessoal faz, Wi-Fi e wireless. Tem diferença, não? Não, é a mesma coisa. Acho que só muda o nome, né? O termo, né? A ser usado. É a mesma coisa. Mas é a mesma coisa. E é a mesma coisa do cabeado, só que evita o trabalho de espalhar cabo, né? Por exemplo, esse outro, o wireless é aquele que você põe o aparelhinho e ele manda para todos os lugares do ambiente, né? O wireless ele é usado mais para conexões com notebooks, aparelhos de celular e tablet, né? Cabeado geralmente é para computador convencional. O de mesa, o desktop, né? Exatamente, mas lá no escritório também nós também damos a indicação de você poder usar o seu equipamento convencional, o seu PC, de uma forma sem cabos também. Nós temos hoje aí diversos recursos, aí, placas wireless que você pode adaptar no seu equipamento, adaptadores USB, né, que você pode usar isso aí e jogar fora todos os cabos aí. Hoje em dia tá bem moderno, bem apurado, bem moderno essa questão de utilização de cabos aí, né? E a maior parte das dúvidas da pessoa na instalação da internet em casa é realmente quando o cara chega lá você comprou, aí quando abre é fio pra cá e liga aqui, aí a pessoa fica meio doida. Aí, mas é só você seguir o manual. Não é bem assim, né? Salvo engano, tem algumas operadoras, alguém me corrige até se eu estiver errado, mas tem algumas operadoras que eles não mandam mais o técnico.
Você tem eles que mandam um equipamento, né? E você... Não, eles mandam equipamento e um manual. E você tem que se virar e instalar. Não, eu vou dizer a verdade. Se eu olhar no manual, eu não entendo. A gente não entende, né? Não consigo entender. É muito... tem que ser uma pessoa especializada naquele trabalho, porque... Pô, você já tá com dor de cabeça ali. Putz, e lá quando tu vê aquela montoeira de coisa aí tu abre o manual mais complica do que ajuda, né? Verdade. Então tu já tem que estar na cabeça da pessoa o que tem que fazer, não é isso? Isso. A respeito do estabilizador, Nunes, assim, no computador, é preciso usar estabilizador só no computador? A gente precisa usar no notebook também? Que função que faz o estabilizador? Bom, o notebook, como é um equipamento que funciona mais fora da energia, ou seja, depois que você carrega a bateria, você pode utilizar ele sentado no seu sofá, na sua cama, então não é muito necessário. Agora, se você tiver condições de conectar o seu carregador num estabilizador, é bom também, né? Mas o estabilizador ele é muito indicado para o PC convencional. Aliás, não só para PC convencional, também para alguns modelos dessas Smart TV, TVs de LCD em geral, também é bom você utilizar o estabilizador, porque ele estabiliza principalmente as oscilações de energia. Quando a energia volta, ele segura e mantém. Podemos dizer isso aí, mas não só quando há a queda de energia, né? Nós vivemos aqui numa cidade que tem muita oscilação. Existem casas aí que você vai, né, visitar seu cliente, que você percebe que a energia ela oscila, ela pisca. Então o estabilizador ele é muito indicado para evitar esse tipo de oscilação. Ele estabiliza o sinal e vai fazer com que o seu equipamento tenha uma durabilidade maior. Mas ele não vai resolver completamente o problema das quedas de energia e da oscilação. Mas ele segura bastante. Então, é bom porque, por exemplo, quando tá por exemplo, tá chuva e trovoada, ocorre muito isso, né? Sim. Tu tá com o teu equipamento ligado, aí quando tu sabe que a gente, como é que é, né? A diferença do barulho pra luz, né? É verdade. Então quando tu vai desligar, já era. Nessa situação, o que tem que fazer? O aconselhável já é não usar, prevendo que o tempo tá ruim, né? Se nós tivéssemos uma qualidade de distribuição de energia melhor, que não vou falar de uma forma abrangendo a Baixada Santista, mas no Guarujá, né? Se não fosse uma energia que já oscilasse, né? Quando o tempo tá bom, então se você tá usando seu equipamento e vê que o tempo tá fechando, tá relampejando, tá correndo risco de chover, a gente já indica desligar o equipamento e tirar da tomada. Não só o desligar o equipamento, como também tirar o estabilizador da tomada. Isso porque acontece mesmo. Infelizmente... Eu quando morava em São Sebastião, isso foi nos anos 70 para 80. Uma televisão desligada, o tubo estourou num dia de trovoada, porque estava ligada na tomada, teve aquela descarga de energia, ela veio, ninguém conseguiu explicar. Sabe-se que a televisão explodiu. Realmente deu o curto aconteceu e a televisão estourou. Quando nós fomos lá ver na casa, na sala, a televisão estava estourada. Quer dizer, a gente também pode ser que tinha desligado há pouco tempo e ela ainda estava, porque na época, né? Era na época da válvula, demorava muito tempo para esfriar. Faz muito tempo, não. Será que faz? Acho que faz bastante tempo. A TV de válvula foi até tinha televisão de válvula ainda que estava sendo... Até a década de 80 ainda tinha gente que tinha. Início de 90 ainda tinha algumas televisões não vendendo mais. Não, mas em casa ainda. Não vendendo mais, mas ainda tinha muita gente com e da minha casa eu ficava de castigo de vez em quando. Meu pai, né, colocava a gente atrás da televisão. Não sei porquê, acho que era perseguição. E era um calor, cara. Ela emitia um calor danado, as válvulas da televisão. Então, naquela época que nós fomos, eu tive a oportunidade de ir lá ver, a televisão realmente estourou. Por causa e o fio estava queimado. Então, é que nem tu falou agora, o aconselhável é tirar da tomada, né? Exatamente. Principalmente, analisando um pouquinho, né, das construções que são feitas aqui, posso dizer que 95% das casas não tem aterramento, né? O fio terra, né? Exatamente. Pra puxar energia. Exatamente. Né? Então o equipamento, ele mesmo estando desligado, se ele estiver conectado na tomada, ele pode receber sobrecarga sim, com certeza. Sem dúvida. Mais alguma dúvida aí, meu amigo?
Acho que minha já foram sanadas todas aí, dos ouvintes também. Mais pra frente a gente pode trazer o Roberto para esclarecer novas também, dúvidas. Se tiver alguma pessoa que está ouvindo aí o programa, não conseguiu mandar a dúvida, se quiser entrar em contato com ele também pelo Facebook, ou quiser ir até a loja lá, ou ligar também, né, Nunes? Sim, se você quiser ligar estamos também disponíveis lá todos os dias. Então fique à vontade para fazer o seu comercial aí de novo, local, telefone, Facebook, fique à vontade. Bom, o escritório fica ali na Avenida Presidente Vargas, número 731, no Parque Estuário. É na Avenida do Cemitério de Vicente depois do barzinho Beija-Flor ali. É mais ou menos naquela área ali, né? Em frente à Autoescola Litoral e bem próximo à Avenida Oswaldo Cruz, né? Os telefones são 3341-2424. Quem precisar falar comigo, de repente eu precisei ir visitar um cliente, pode ligar no celular também. Pode dizer. É o 13991166268. Beleza. Então, estamos satisfeitos por enquanto, né? E qualquer dúvida o pessoal pode também chegar lá e falar, olha, eu ouvi lá a entrevista, a chamada do comercial lá na Rádio Litoral Paulista e tá aqui meu computador, vamos dar uma olhada, ver o que a gente pode fazer para salvar a vida dele, ou então para dar um grau, né? Para deixar ele mais potente um pouquinho, para caber um pouquinho mais de informações e também esclarecer algumas dúvidas, porque muitas vezes a pessoa é leiga e também não tenta mexer em casa porque vai acabar esculhambando mais. É que nem a história do quanto mais mexe, pior, né? Então leva para quem entende, não é isso, Roberto? Exatamente, né? A maioria das pessoas compra equipamento, mas muitas vezes não sabe nem o que está comprando, né? Isso é uma coisa muito natural. Nós não podemos observar isso como um erro, né? Mas quem quiser uma informação sobre Exatamente. Um equipamento, pode falar lá, contigo também, né? Com certeza vai orientar. O que você aconselha, né? Eu quero comprar um notebook. Isso, antes de comprar também a gente procura um assim, porque a gente chega lá na loja, só tem aquelas informações que fica assim no notebook. E muita gente olha aquilo e não entende o que significa, qual é a capacidade dele, e depois que leva para casa, não era isso que eu queria. Então dá uma passadinha lá, fala contigo, o que você aconselha? É interessante a gente observar que quando você vai numa loja comprar um equipamento, o cliente observa muito se ele tem 2 GB de memória ou 4 GB, né? Só que o que manda realmente no computador é o processador. É o processador. Exatamente. A memória só em si ela não vai manter, não vai segurar um sistema operacional rápido por muito tempo. Então, o equipamento não só tem que ter boa memória, mas tem que ter também um bom processador. O processador, no caso, então, o modelo do processador. Que tu aconselha o pessoal olhar. Mesmo sendo em notebook, como em PC convencional, dependendo do tipo de trabalho que a pessoa for executar, se for só para acesso à internet, pode-se comprar hoje um Celeron, um AMD, aí dependendo também, o socket FM1 também hoje, são processadores bons aí, 2,5 GHz de velocidade. Mas dependendo do tipo de serviço, a pessoa é interessante ela procurar um processador dual core, né? Temos versões AMD dual core, Intel dual core também. Tem também os Core i3, i5 e i7. Dependendo muito do tipo de programa, de jogo que a pessoa for executar, ela tem que atentar o processador. Esse com certeza. É o top, né? O i7 é o top no momento. Legal, muito bem. É isso aí, agora 9h07. A gente agradece aqui a sua participação. Fica à vontade aí para dar um alô para Momento Maguila, né? Momento do abraço, ele adora o Momento Maguila. Quando eu falo Momento Maguila, ele adora. Ele fala e pede para me imitar, né? Imita aí o Maguila, não é que eu queria mandar abraço pro meu pai, pra minha mãe, pra todo mundo tá me ouvindo. Ridículo, né? Fala a verdade. O Maguila deve estar se contorcendo na cama lá, que ele tá. Mas ele pediu para me imitar, tá vendo? Roberto, fica à vontade. A gente agradece aí a Rádio Litoral Paulista pela oportunidade, né, da gente trazer aí o nosso trabalho, falar um pouquinho desse tão seleto segmento, né? E importante também hoje em dia, né? Eu agradeço ao Jailson, agradeço a todos os ouvintes também que deram aí as suas questões, suas perguntas para a gente poder de alguma forma orientar, né? A gente fica aí disponível a vocês aqui da rádio também lá no nosso endereço. Quem precisar é só procurar a gente. Quem tá ouvindo aí já tem a referência, sabe que a Rádio Litoral Paulista também só preza e traz assim, pessoas de qualidade, pessoas boas aqui também para entrevistar, como foi o caso das outras entrevistas que a gente fez. Então assim, se a gente trouxe é porque confia e porque é pessoa de qualidade, faz serviço de qualidade e não tem assim,
Não vai ter problema. E vai estar sempre pronto a ajudar. Você leva lá, você precisando, você leva lá, que você não vai ter problema. A gente sabe que a parte de serviço, infelizmente, ainda no Brasil, é uma parte que é muito mal vista e tem profissionais aí que acabam... Muito nó cego por aí. Tem. Você resumiu tudo. Tem muito nó cego por aí. Então, leva lá no Nunes, se tiver algum problema, liga também. Porque se ele fosse nó cego, nem aqui nós teríamos trazido, certeza, né? Lógico. Com certeza. A gente sabe que é um cara capacitado e que vai te atender muito bem lá na loja dele. E nem que seja para você ir lá esclarecer uma dúvida, tomar um cafezinho, conhecer a loja, se ambientar. E quando precisar, é só chegar lá no Roberto que ele resolve. Só não vai lá pedir dinheiro, porque dinheiro tá difícil para todo mundo. É verdade. Beleza, Roberto? Beleza. Valeu, um abraço.